Oi, meu nome é Isabelle, eu sou estudante de Biomedicina e esse é o EmbrioCast, um podcast criado por mim para ajudar principalmente estudantes que também são interessados em reprodução humana assistida a entender de forma mais simples todos os assuntos que englobam essa área. E para esse primeiro episódio, eu resolvi contar um pouquinho de história, falar como tudo começou, o primeiro caso de bebê nascido a partir de técnicas de reprodução e quais são essas técnicas. Por incrível que pareça, a história relata que em 1332, os árabes realizaram a primeira inseminação artificial em equinos, que englobam aí cavalos, zebras e burros. Mas o primeiro registro científico mesmo foi em 1779, quando um italiano inseminou o sêmen de um cachorro em uma cadela no cio, que teve aí 3 filhotes. Lá no finalzinho do século XVIII, tiveram os primeiros registros de inseminação em seres humanos, e o primeiro relato de nascimento foi em 1790, mas por conta da falta de precisão e dos baixos índices de sucesso, essa técnica foi deixada um pouquinho de lado. Na época, já existiam estudos sobre fertilização in vitro, mas só em 1890, um professor da Universidade de Cambridge, o Walter Heap, relatou o primeiro caso de transferência de embriões em coelhos. Já uma gestação humana por fertilização in vitro foi relatada em 1973 na Austrália, mas acabou terminando com a morte precoce do embrião. Em julho de 1978, na Inglaterra, nasceu a Louise Brown, a primeira bebê de proveta. Esse termo passou a ser dado para os bebês feitos a partir de fertilização in vitro. Os pais da Louise tentaram uma gestação natural por 9 anos consecutivos, mas não tiveram sucesso. A mãe dela, por exemplo, tinha um bloqueio tubário bilateral, que é uma obstrução das tubas uterinas. Eles, então, procuraram o ginecologista Patrick Stapleton e o embriologista Robert Edwards, que propuseram a FIV. A mãe dela foi submetida a uma coleta laparoscópica de ócitos, e o sêmen do pai foi usado para a fertilização dos ócitos coletados. Foi transferido para a cavidade uterina da mãe um embrião de estágio de 8 células, o que não é muito recomendado hoje em dia. Recomenda-se a transferência de blastocistos, que são embriões de 5º dia, ou seja, 5 dias após fertilização, e em alguns casos, embriões de 3º dia. No Brasil, a primeira bebê proveta foi a Ana Paula Caldeira, nascida em outubro de 1984, no Paraná. Falando agora sobre as técnicas utilizadas, é preciso saber que elas são divididas em 2. Técnicas de baixa complexidade, como o coito programado e a inseminação intrauterina, e técnicas de alta complexidade, como a FIV, fertilização in vitro, e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Também existe a possibilidade de doação de gametas, dos ovos dos espermatozoides e até mesmo do embrião. Além disso, o congelamento deles também. Começando pelas técnicas de baixa complexidade, o coito programado ou a relação sexual programada é indicada para casais que não apresentam uma causa de fertilidade aparente, também para mulheres com menos de 35 anos e sem obstrução tubária e para homens sem problemas seminais, ou seja, um espermograma normal. O tratamento pode ser feito durante o ciclo natural da mulher, ou seja, sem uso de medicação, somente o acompanhamento folicular, ou também com baixas doses de medicamento. Quando o folículo atinge o tamanho ideal, a paciente faz o uso de uma injeção que induz a ovulação, e cerca de 36 a 40 horas após o uso do medicamento, a mulher vai estar no período mais fértil, que é onde o casal terá as relações sexuais combinadas junto com o médico ginecologista. Esse tratamento é recomendado em até 3 ciclos consecutivos de tentativa. A inseminação intrauterina é recomendada para casais com causas idiopáticas, ou seja, causas não aparentes, ou quando a mulher tem algum tipo de disfunção ovulatória e o parceiro fatores masculino leve a moderado. A primeira etapa é a estimulação ovariana também, a fim de ter o crescimento de no máximo 3 folículos para, por exemplo, evitar uma gestação gemelar. Essa estimulação é feita com fármacos injetáveis ou orais, de acordo com um protocolo médico. O controle desse desenvolvimento folicular é feito através de ultrassom transvaginal, e quando os folículos atingem o tamanho ideal, que é cerca de 16 a 20 milímetros, a paciente usa um medicamento que simula a ação do LH, que é o hormônio luteinizante, que causa ovulação após 36 a 40 horas da aplicação. Essa primeira parte é bem parecida com o coito programado, o que muda é que ao invés das relações sexuais, acontece a inseminação dos espermatozoides na cavidade uterina da paciente. Os espermatozoides são coletados de forma convencional, então o paciente faz a masturbação para a coleta do material, que depois passa pela capacitação espermática, geralmente pela técnica chamada swim up ou migração ascendente. Ela elimina do ejaculado restos celulares e espermatozoides lentos e mortos, e só fica ali um concentrado de espermatozoides com excelente motilidade.
E para a inseminação dos espermatozoides dentro da cavidade uterina, o ginecologista utiliza o espéculo para abrir o canal vaginal e introduz um catéter com os espermatozoides. Esse procedimento não utiliza de sedação nem internação da paciente. Agora, falando sobre técnicas de alta complexidade, temos a FIV, que é a fertilização in vitro, que é um tratamento classicamente recomendado para mulheres com obstrução tubária e também, no geral, para casais que não responderam de forma positiva a outros tratamentos. A primeira etapa desse tratamento é a estimulação ovariana, onde a mulher usa doses mais altas dos medicamentos a fim de ter o máximo de folículos grandes para a captação. Nesse momento de aspiração de folículos, a paciente é submetida à sedação. Uma curiosidade sobre a coleta dos óvulos é que antigamente elas eram realizadas somente através de laparoscopia, então algumas incisões, cortes eram feitos na região abdominal, mas a partir de 1982, a ultrassonografia transvaginal começou a ser usado para guiar as coletas, que passaram a ser via vaginal. Os espermatozoides são coletados de forma convencional, mas em casos de fator masculino grave, como por exemplo a ausência ou a contagem reduzida de espermatozoides no sêmen, pode ser necessário a punção de epidídimo ou de bolsa testicular. Após a coleta, os espermatozoides também passam pela capacitação espermática. Aqui, a inseminação é feita in vitro, então os gametas são colocados na placa de Petri para que a fertilização ocorra de forma natural e todo o processo é monitorado pelo embriologista. Depois que ocorre a formação do embrião, a paciente passa pelo preparo do endométrio, que é a cavidade interna do útero, onde o embrião vai ser transferido. O preparo pode ser feito com doses de estradiol ou sem nenhum tipo de medicamento. O que importa é que o endométrio chegue na espessura de 7 milímetros e tenha um aspecto trilaminar. Depois de 9 a 14 dias da transferência, a paciente faz o teste de beta-HCG para constatar a gestação. Essa variação de dias depende muito do protocolo médico. A ICSI é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, uma técnica de micromanipulação de gametas realizada pela primeira vez em 1992 na Bélgica e tem taxas de gestação superiores à de outras técnicas por conta da precisão. O que difere da FIV é que a fertilização não ocorre espontaneamente. O embriologista utiliza uma agulha bem fininha para injetar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. No caso da formação de mais de um embrião, existe a possibilidade de vitrificação, ou seja, o congelamento e armazenamento do material em tanques de nitrogênio em temperaturas de menos 100 graus Celsius, até porque não é permitido o descarte de embriões excedentes, somente após 3 anos e com autorização judicial. No caso de pacientes que procuram a preservação da fertilidade, óvulos e espermatozoides também podem ser congelados e armazenados. Bom, esse foi o primeiro episódio. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Não esquece de seguir lá no Instagram, @embrio.cast, e falar assuntos que você gostaria de ouvir e que acha interessante comentar por aqui.